Sejam bem-vindos a mais um videocast da Sociedade Portuguesa de Farmacêuticos dos Cuidados de Saúde. O meu nome é João Marrazes e temos hoje connosco a doutora Antonieta Lucas. A doutora Antonieta Lucas é Presidente da Associação Portuguesa das Empresas de Dispositivos Médicos. Hoje vem-nos falar dos desafios da aplicação dos regulamentos de dispositivos médicos 745 e 746 de 2017. Doutora Antonieta, queria-lhe perguntar, em primeiro lugar, qual foi o maior impacto sentido pelas empresas desta área na aplicação destes regulamentos? Muito bem, muito obrigada à Sociedade Portuguesa de Farmacêuticos dos Cuidados de Saúde e ao João em particular. Tenho muito gosto de aqui estar convosco hoje. Estes dois regulamentos que foram publicados em 2017 vieram trazer um aumento de requisitos legislativos muito grande das diretivas para os regulamentos. Realmente as diretivas, que eram da década de 70, eram um documento bastante mais simples, que agora os regulamentos vieram trazer a parte clínica e a parte de vigilância muito mais aumentada em termos de requisitos. Os regulamentos têm uma exigência que é: todos os dispositivos médicos que tinham sido certificados pelas diretivas têm que ser recertificados pelo regulamento, e isso na realidade veio trazer um acréscimo de custos em termos documentais, não tanto em termos de fabrico, porque em termos de fabrico permanece idêntico, muito grande para as empresas. E, portanto, este desafio, que inicialmente também era muito também reforçado pela inexistência de organismos notificados, que são as entidades avaliadoras, que tinham também que ser designados e que eram em muito pequeno número. Hoje em dia já são num número um bocadinho mais considerável, mas durante a fase de transição e implementação dos novos regulamentos enfrentámos também essa dificuldade. O que é que isto vai implicar? Vai implicar que as empresas já desistiram de alguns dos dispositivos médicos na Europa e outros provavelmente irão desaparecer em 2027 e 2028. Porque os regulamentos diziam que, ou exigiam que todos os dispositivos médicos tivessem feito o seu upgrade em 2024 e 2025. Essa data teve que ser dilatada porque manifestamente não se iria chegar lá. E agora a deadline é 2027 e 2028, consoante o risco. Os mais elevado risco têm que estar recertificados até 2027 e os outros até 2028. Mas eu estou a falar aqui do vulgo legacy products, isto é, produtos que já estavam certificados pelas diretivas. Mas, simultaneamente, surgem tecnologias novas. A inovação, que pelas diretivas normalmente tinha uma aprovação média 9 meses, máximo 1 ano e algumas até antes, neste momento esse tempo de aprovação passou a ser de 2 a 3 anos muitas das vezes. O que é que aconteceu? O investimento da inovação na Europa está cada vez a regredir mais e, portanto, os profissionais de saúde, os utentes, o cidadão, já estão a ter e continuarão a ter um acesso retardado em relação à inovação e, portanto, isto também não é admissível para a Europa, comparado com outras jurisdições geográficas, como seja os Estados Unidos e outras, China, etc., Canadá, Austrália. Portanto, em virtude disto ter acontecido, e agora de uma forma muito resumida, o que é que se está a passar na atualidade? Foi exigido pela Comissão e pela Europa que a Comissão Europeia iniciasse a revisão destes dois regulamentos antes da data prevista. A data prevista era 2027, porque um regulamento tem que ser revisto de 10 em 10 anos, e, portanto, no final de 2024 foi dito pela Comissária von der Leyen e pelo Comissário da Saúde Várhelyi
que a Comissão teria que fazer uma avaliação, uma Targeted Evaluation, que decorreu durante 2025, com os diferentes parceiros, com os diferentes stakeholders, e no final de 2025 surgiu o draft da simplificação dos regulamentos, mais precisamente dia 16 de dezembro de 2025, que está agora disponível. A primeira análise vai ser feita pelo Parlamento, pelos parlamentares, e depois pelo Conselho, onde estão os 27 Estados-membros. Mas a indústria advoga que este procedimento deve ser um procedimento rápido, porque se demorar 5 ou 6 anos, nós vamos perder completamente o comboio, entre aspas, de trazer de novo a inovação para a Europa e de manter os dispositivos médicos que nos interessam e que as empresas, em princípio, decidiriam descontinuar, que possam permanecer no mercado para servir as pessoas, para servir o cidadão, para estarem ao dispor dos profissionais de saúde. E, portanto, assim, de uma forma breve, estes são os principais desafios que os regulamentos nos trouxeram e que eu acredito, e porque sou uma pessoa otimista, que a simplificação dos mesmos possa trazer de novo a inovação atempadamente e possamos continuar a ter a grande maioria dos dispositivos, porque infelizmente os inquéritos que são feitos dizem que pode haver o perigo de mais de 1/3 dos dispositivos médicos atualmente existentes irem deixar de existir na Europa. Esperamos que seja bem aproveitado este input da APORMED nesta revisão, certo? Esperamos que dê bons frutos. A nível do mercado europeu, do tecido industrial da área dos dispositivos médicos ou das tecnologias médicas, como também costuma usar a expressão, a nível português, a nível nacional, existe alguma agravante extra, existe alguma condição especial que torne ainda mais difícil a aplicação destes regulamentos? Ora bem, em termos de cada Estado-membro, o regulamento nos operadores económicos de cujas exigências vêm lá, só chega até, portanto, aos fabricantes, aos mandatários, etc. E não chega aos distribuidores. Os distribuidores são da responsabilidade nacional de cada Estado-membro. E em Portugal, desde há muitos anos, que foi estabelecida uma base de dados dos distribuidores e dos produtos que colocam no mercado nacional. Essa base de dados tem tido incrementos, felizmente, incrementos informáticos, que têm vindo a beneficiar todo o sistema, porque informavam da sua antiguidade e todos os distribuidores tinham que estar a colocar os seus dispositivos médicos aí. Hoje em dia isso já não é necessário, mas ainda assim a inserção dos dispositivos médicos nessas bases de dados nacionais e a codificação, que também é um requisito nacional, é algo que é um add-on aos requisitos que os regulamentos já trazem. Vai haver aqui uma dificuldade que a APORMED também já tem estado em conversações com a autoridade competente, que em Portugal é o Infarmed e nomeadamente a divisão dos produtos de saúde, onde estão inseridos os dispositivos médicos, a fim de fazer a interface entre a grande base de dados ditada pelos regulamentos, que se chama EUDAMED e que vai começar com alguns módulos em maio de 2026, a ser exigido. O interface entre a EUDAMED e as bases de dados nacionais deve ser feito com o menor acréscimo de trabalho possível para as empresas que durante todos estes anos inseriram lá os seus dispositivos médicos comercializados no mercado português. Vamos enfrentar algumas dificuldades. A nossa autoridade competente, e é justo que eu também o diga, tem estado a trabalhar no sentido de minimizar esta interface. Isto porquê? Porque a EUDAMED
não pode ir beber informação das diferentes bases de dados dos Estados-membros. Tem que ser o contrário. Portanto, as bases de dados dos Estados-membros têm que fazer o download da informação inserida na base de dados europeia. Este é uma das especificidades nacionais. Portanto, a codificação que temos que ter para cada dispositivo médico que se queira colocar no mercado no Sistema Nacional de Saúde. Portanto, tem que haver uma codificação e depois os outros sistemas também já pedem essa codificação, nomeadamente a ADSE, etc, etc. E esta característica nacional. Depois, a vigilância também tem, cada Estado-membro também tem autonomia e também há uma base de dados para essa parte e também há uma interligação grande daquilo que tem que se notificar à autoridade em relação àquilo que acontece em cada Estado-membro e em Portugal também, e uma outra área que aí serão a aplicação direta dos regulamentos, mas que eu julgo que também era bom nós investirmos e incentivarmos, que é a investigação clínica da área das tecnologias médicas, dos dispositivos médicos em Portugal, que eu acho que nós temos capacidade para que façamos crescer também esta área da investigação clínica em Portugal. E depois, the last but not the least, estamos aqui na sociedade dos farmacêuticos que cuidam de saúde, que é uma exigência que foi feita, não tem a ver com os regulamentos propriamente ditos, mas que foi integrada no decreto-lei enquadrador, porque cada regulamento depois em termos nacionais tem que ter um decreto-lei enquadrador, que é a exigência dos serviços farmacêuticos hospitalares terem determinadas responsabilidades na área do dispositivo médico que até à data não eram exigidas. E, portanto, eu acho que aqui também há um trabalho, o caminho faz-se caminhando. Eu sei que não há ainda grandes recursos nas farmácias hospitalares para dar cumprimento a esta lei, que é lei em Portugal, mas acredito, dentro do meu otimismo, que este será também um caminho a trilhar e de certeza absoluta que a área dos dispositivos médicos e das tecnologias médicas irão estar melhor controlados, melhor adquiridos e melhor instalados nos hospitais ao serviço dos profissionais de saúde e das pessoas que somos todos nós, que estamos ali muitas vezes a ser intervencionados cirurgicamente e que muitas tecnologias médicas em nós são utilizadas. E, portanto, há muito para dizer. A aplicação do PRR na robótica, há muito para dizer nesta área, mas acredito que o papel do farmacêutico nesta área, que não é exclusiva nossa, porque dada a diversidade tem que haver, como já percebemos, informáticos, engenheiros e de outras áreas a trabalhar, mas que o farmacêutico tem um papel importante a desempenhar em Portugal, na Europa e no mundo. E é bom chamarmos a atenção para esse papel porque o caminho é longo e somos todos precisos nesse caminho. Sem dúvida. Muito obrigado, doutora Antonieta. Obrigado. E obrigado por nos ter acompanhado em mais um videocast da SPFCS e até ao próximo episódio.